meu cidadão, fala minha cidadã, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Primeiramente quero desejar um ótimo dia para você. Estou feliz hoje porque estamos aí voltando com novidades no nosso canal Brasil Direito. E hoje eu tenho uma nova proposta de um quadro aqui, de uma série de vídeos que eu pretendo gravar, que é a leitura e o meu ponto de interpretação em cima da legislação. É lógico que para você que não está relacionado diretamente no mundo do direito, acaba ficando um assunto muito chato ou maçante, mas pode ser que você se interesse, passe a se interessar aqui sobre o direito, passa a ter aquela visão não preconceituosa sobre direito, né? A nossa proposta do canal sempre é deixar o mundo do direito mais palatável, né? De uma maneira mais fácil. Tentar deixar de uma maneira com que seja de fácil interpretação, que a gente comece a entender a lei, que a gente comece a entender quais são as palavras utilizadas na elaboração de uma lei, né? Então, assim, desmistificar o direito para que nós possamos ter o direito ao nosso resgate, ao acesso, né? A gente consiga acessar com facilidade, para que a gente dependa menos de outras pessoas, para que a gente entenda quando alguém falar algo para nós, né? Até porque, assim, a gente tem que entender que na legislação nacional, na legislação pátria, a gente tem por obrigação, né, saber. A lei diz que quando é publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do município, uma legislação, entende-se que todos tiveram ciência daquela lei, que aquilo ali tem que ser seguido por todos. Então ninguém pode excusar, né? Ninguém pode virar e falar, eu não sabia disso. Se foi publicado, entende-se que você sabia. Mas como que ele vai provar como que eu não sabia? Vai provar porque que eu sabia, né? Vai provar através do Diário Oficial da União publicado, porque o Diário Oficial ele tem essa intenção de dar publicidade aos atos da administração pública, né, aos atos dos poderes constituídos. E os poderes são executivo, legislativo e judiciário. Mas antes da gente poder analisar a primeira lei e eu justificar o motivo de ter escolhido a primeira lei que a gente vai fazer essa análise, eu não sei se você sabe, mas eu estou participando agora de um processo de candidatura ao Conselho Tutelar aqui da região onde eu moro. Eu moro aqui em São Paulo, capital, e a nossa região é a região do Campo Limpo, né? Campo Limpo é a região onde a gente tem no que se concerne ao Conselho Tutelar, os dois distritos de Vila Andrade e de Campo Limpo. E aí a gente está participando do processo de escolha, né, dos conselheiros tutelares que comporão, né, esse órgão que é de tão importância e relevância. E nós gravamos há 2 semanas atrás um podcast falando sobre a nossa proposta, nos apresentando, né? Então, se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. E essa semana, inclusive, foi feito um corte, né? Um corte do vídeo bem bacana e que eu quero mostrar para vocês, né? Aproveitar o inteirinho desse vídeo para a gente poder ver esse corte que eu acho muito bacana, né, da gente visualizar, uma espécie de react, né, que agora tá ficando na moda. Então, se você pesquisar aqui no YouTube o canal Frente Conservadora BR, que foi o canal onde o pessoal nos deu, né, essa oportunidade para a gente poder falar sobre o Conselho Tutelar, a gente tem aqui nos vídeos aqui de envios, né, o nosso episódio 2 aqui, que já conta inclusive com 176 visualizações. É o vídeo mais visualizado hoje no canal, né, que foi a exposição que a gente deu, que a gente conversou, né, dando ali o que a gente pretende de aplicar, né, caso nós venhamos a ganhar essa eleição, venhamos a ganhar esse cargo. E dentro desse vídeo a gente está fazendo edições de cortes, né? Então já foi inclusive até aqui o vereador Fernando Holliday, né? Se você não conhece, que não seja aqui da cidade de São Paulo, nós temos aqui o nosso vereador Fernando Holliday, que foi o primeiro que participou
E eu tive a honra, né, de ser o segundo convidado, logo após ele. Depois dele veio também, depois de mim, veio o outro vereador, Jorge Wilson, que é o xerifinho do consumidor. Se você acompanha a Rede TV, você pode ver ele, inclusive, no programa dele de Blitz do consumidor, né? Ele faz um trabalho bem bacana, social, de ir atrás dos direitos dos consumidores, de falar sobre aquilo que as pessoas acabam padecendo, né? Por uma falta de entendimento, por não saber dos seus direitos. Ele faz esse trabalho social de intermediar, e ele, né, foi entrevistado sexta-feira passada. Hoje é dia 3 de setembro de 2023 e ele foi entrevistado na sexta-feira passada, no dia 1º de setembro. E aí tem o nosso shorts aqui, que é o nosso assim, o foco vai ser nisso. A gente tem que olhar para criança e adolescente, não só através de provocação, não só quando alguém já está com um grande problema. A gente tem que agir preventivamente. A vida, gente, é agir preventivamente. Na nossa saúde a gente tem que fazer. A gente faz o chamado check-up sempre, pra gente saber como que tá nosso estado do corpo, o que a gente precisa mudar, hábitos alimentares, vida saudável, exercício, tal, remédio, se tiver. Analisar aqui. A intenção de ter dado esse exemplo é para demonstrar que a gente, né, se cuida, né? A gente procura de forma preventiva, antes que algum mal apareça, alguma doença, a gente procura preventivamente diagnosticar alguma enfermidade e procurar remediar aquilo para a gente poder sair daquela situação ou nem entrar naquela situação. E no meu ponto de vista, com o Conselho Tutelar, a gente tem que aplicar a mesma proposta, a mesma estratégia. A gente não esperar uma tragédia acontecer, a gente ser provocado, né? A gente ter esse quê de fiscalizar, de ir atrás, de estar em cima, né, do meio alterado algum número, e a gente tem que ter isso também na administração pública. E eu acho que eu posso implementar isso dentro do Conselho Tutelar, para que a gente consiga trazer de fato essas mudanças, trazer essa aproximação com os demais órgãos. Eu não sei, mas eu vou bater na porta do Judiciário, eu vou bater na porta do Ministério Público, eu vou bater na porta da OAB, das delegacias da região, das escolas da região. Assim, o foco da região, assim, né? Aí já começa de novo. Então, assim, no sentido da gente ir atrás, né? No sentido da gente se movimentar, da gente fazer acontecer as coisas. E eu creio que a gente tem essa oportunidade. Vamos conseguir, né, aplicar o nosso desejo, aplicar as nossas expectativas. E daí, dentre todo esse cenário, eu acho que a primeira lei que a gente precisa de fato visualizar e analisar é a lei que institui, inclusive, o Conselho Tutelar, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, sempre que você visualizar o número de uma lei, ela vai ter o número da lei daquele ano, né, do projeto de lei daquele ano, perante a casa que propôs ela, e no caso daqui eu creio que seja a própria Câmara dos Deputados, com a proposição de algum deputado federal, ou um projeto do Senado, enfim, eu não cheguei a entrar, né, no mérito do processo legislativo em relação a essa lei, mas eu sei que é uma lei de 13 de julho de 1990, ou seja, foi quando foi sancionada a lei, né, pelo presidente da República à época. E aí, quando você visualizar o lei número 8.069/90, a barra corresponde ao ano da qual aquela lei foi editada. E essa lei aqui é a lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então, é uma lei que veio, né, para trazer a regularidade, que veio para trazer a adequação, né, dos direitos das crianças e adolescentes, logicamente fundamentada na Constituição Federal, que é a nossa Carta Maior, né? Inclusive, a gente está na nossa listagem de leituras, a leitura da nossa Constituição Federal. E para não se tornar um vídeo demasiado grande, né? Até porque, como vocês podem ver aqui, a gente tem cerca de 267 artigos.
a gente vai fazer uma espécie de separação. Eu vou fazer uma leitura, vou dar meu ponto de vista. Para quem já tem noção de hermenêutica jurídica, a minha interpretação vai ser baseada na interpretação de leitura, basicamente, né? De linguística. Então a gente não vai trazer outros campos de visão. Vai ser basicamente a leitura do artigo e a definição, né, no nosso ponto de vista, na nossa experiência jurídica, ao que corresponde àquela determinação ou aplicação daquele artigo, tá bom? Então a gente tem aqui o padrãozinho, né, de todas as legislações que você pesquisar. Você pesquisando no Google Lei 8.069 de 90, vai aparecer esse site do Planalto, e esse é a fonte, né, o caminho mais adequado para você consultar qualquer legislação, porque esse é sempre o canal onde a lei está mais atualizada, né? Se houve alguma modificação depois de 90, a gente vai ter todas as modificações incluídas, os artigos que foram revogados serão riscados, enfim, a gente tem todas aí as movimentações, né, concernentes a essa legislação. Então aqui a gente tem o presidente da República à época. Se a gente for aqui no final da legislação, toda a legislação vai ter aqui o rol daqueles que são responsáveis por fazer a implantação dessa lei, a data, né? Então a gente tem aqui em Brasília, na capital federal, no dia 13 de julho de 1990, no 170º ano da independência. Então é contado todos os anos da independência e o 102º ano da República, que foi após a instituição da República. O presidente Fernando Collor de Mello, na época, sancionou essa lei junto com seus ministros Bernardo Cabral, Carlos Schiarelli, Antônio Magri e Margarida Procópio, certamente das pastas, né, dos ministérios que foram envolvidos aí na apreciação dessa legislação. E aí a gente tem o presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então aqui o artigo 1º está trazendo a destinação, né, da elaboração dessa lei. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos desta lei, e aí tanto para os efeitos da lei como para efeitos do direito nacional, né? O que a gente considera como criança? A pessoa de até 12 anos de idade incompletos, ou seja, toda pessoa de 0 anos, né, toda pessoa que nasceu até 12 anos de idade incompletos. O que são 12 anos de idade incompletos? São 11 anos e 11 meses e 30 dias. Então, né, antes dela completar a idade dela de 12 anos, ela é criança. Então, de 0 anos até 11 anos, 11 meses e 30 dias é uma criança. E adolescente, aquela entre 12 anos e 18 anos de idade. Então, quando a pessoa faz o aniversário de 12 anos até o aniversário de 18 anos de idade, né, ou seja, até 17 anos, 11 meses e 30 dias, ela é uma adolescente. E quem é acima de 18 anos, essa lei não vai, logicamente, regular, não vai trazer nenhuma consideração em cima da quem já é considerado maior de idade ou adulto, no caso, né? Então, essa lei estritamente regula as pessoas, né, que são de 18 anos para baixo. Parágrafo único do artigo 2º. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, a gente está falando aqui que existem, né, algumas questões específicas, em legislações específicas, e aí a gente não sabe, assim, não existe, pelo menos eu não sei, Vinícius, não sei se existe algum estudo consolidando essas legislações esparsas que falam sobre pessoas entre 18 e 21 anos, mas ele traz aqui na disposição do parágrafo único que existem sim, excepcionalmente,
a aplicação desse estatuto entre pessoas de 18 a 21 anos. Então, os jovens, né, adultos, devem possuir em alguma legislação algo que determine a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. O artigo 3º diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, tudo que a Constituição Federal diz, tudo que os pactos internacionais, né, os acordos internacionais que estão vigentes na República Federativa do Brasil se refere a uma pessoa humana, as crianças e adolescentes também gozam desses direitos. Isso é lógico. Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Ou seja, além daquilo que está previsto para a dignidade da pessoa humana, inerentes aos direitos fundamentais da pessoa humana, a lei também assegura, né, seja por outras leis ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para o livre desenvolvimento da criança. E o livre desenvolvimento da criança se diz ao livre desenvolvimento físico, então, ou seja, o corpóreo dela, né? A criança, ela possui a defesa e o direito dela se desenvolver corporalmente sem intervenção alheia, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente determina esse livre desenvolvimento sem nenhum tipo de intervenção, a não ser que seja uma intervenção para garantir o livre desenvolvimento físico, né? Mental, então livre desenvolvimento mental da criança também, para que ela ir à escola, frequentar ambientes sociais, interagir com outras crianças e adolescentes, ter uma vida social saudável, são fatores que garantem o livre desenvolvimento mental de uma criança, né? O livre desenvolvimento moral, então, ou seja, a moralidade está sendo assegurada através do Estatuto da Criança e da Criança e do Adolescente, né? O desenvolvimento livre da moralidade. A criança, ela precisa desenvolver a moral. Ela precisa saber o que é moral e o que é imoral, né? A moralidade não está estritamente ligada à legalidade. A moralidade está estritamente ligada à cultura e costume de uma sociedade, seja através da tradição, seja através dos costumes, né? Das práticas sociais. Então, o livre desenvolvimento moral de uma criança é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí a gente pode entrar em várias searas que afetam negativamente, né, ou positivamente a moral de uma criança. Por isso que a gente possui classificação etária em filmes, em conteúdos artísticos, a gente possui uma classificação sobre a destinação de alguns produtos, né? A gente possui a proibição do uso de entorpecentes, do uso de cigarros, do uso de bebidas alcoólicas. Por quê? É proibido legalmente beber bebida alcoólica? Não, não é ilegal você ingerir bebida alcoólica, mas é imoral a criança, e logicamente, né, a lei determina, né, que também é ilegal a criança não beber bebida alcoólica, a criança e o adolescente, porque afeta a sua moralidade, afeta o seu desenvolvimento físico, afeta o seu desenvolvimento mental. Então, por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o livre desenvolvimento moral, mental e físico. O desenvolvimento espiritual da criança. Olha aí um ponto aqui hiper importante que a gente tem aqui destacado na nossa Lei 8.069. O livre desenvolvimento espiritual. A criança tem direito de ter a sua espiritualidade desenvolvida. Então, quando você afeta espiritualmente uma criança e um adolescente, você está objetivamente cometendo uma ilegalidade, né? Quando você ataca a religião de uma criança, quando você ataca as percepções básicas sobre a fé
né, de uma criança e de um adolescente, quando você manipula uma criança e um adolescente, interferindo no livre desenvolvimento espiritual da criança, é um acometimento de ilegalidade. E olha só, a gente tem isso numa lei feita pelo Estado, tá? Não é uma lei religiosa. Isso aqui é uma lei que foi discutida no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, na pessoa do Presidente da República, pelo Poder Executivo. Então, assim, é garantido o desenvolvimento espiritual da criança e do adolescente. Interessante, né? E o livre desenvolvimento social, né? A possibilidade das crianças e adolescentes interagirem umas com as outras, interagirem com pessoas mais velhas, terem, né, a sociabilidade garantida, espaços de convivência. Nós temos vários, né, centros de crianças e adolescentes, são chamados CCAs, né, onde busca a garantia do desenvolvimento social. E em condições de liberdade e de dignidade. Esse livre desenvolvimento, ele está baseado nas condições da liberdade da criança e do adolescente e da dignidade, né? Ser digno, o livre desenvolvimento delas. Perfeito. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então é garantido, né, que todos os direitos do livre desenvolvimento de uma criança não podem possuir discriminação, né? É basicamente isso. E discriminação de nenhuma maneira. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público a gente garantir com que garantir e assegurar com que tenha a efetivação dos direitos, né, referentes à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade. Então é dever nosso garantir com prioridade. Então a criança e o adolescente, ela tem prioridade na garantia pelos seus direitos. E aí os direitos em relação à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar ou comunitária. Então nós, como sociedade, temos que garantir isso com absoluta prioridade. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. A gente tem a definição da garantia da prioridade que o artigo 4º nos diz. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, ou seja, quando nós estivermos numa situação de risco, de perigo, a criança e o adolescente possuem prioridade em receber proteção e socorro, independente da circunstância. Então, entre você assegurar, por exemplo, a efetivação do direito à saúde, né, ou à integridade física da criança, a dignidade da criança, do adolescente, entre você socorrer uma pessoa adulta ou uma criança, a criança ela possui a primazia de você socorrer ela primeiro. A legislação nacional nos diz isso, nos determina isso, que a criança e o adolescente possuem primazia no atendimento. A linha B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A criança e o adolescente possuem precedência de atendimento. Então, nos serviços públicos e de relevância pública, ela possui uma prioridade,
né, para ser atendida, a criança e o adolescente. Ah, mas e os idosos? Como que fica a questão dos idosos? É um conflito, né? É um conflito de prioridades. Mas se a gente for pela visão do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes possuem primazia, possuem prioridade, né? Elas deveriam ser atendidas com antecedência. Agora a gente tem que saber qual que é a determinação da lei do Estatuto do Idoso, porque o idoso também possui um estatuto. Inclusive, vou até anotar aqui, leitura do Estatuto do Idoso. Por quê? A gente faz essa análise, esse comparativo posteriormente, né? Para a gente poder saber o que diz lá, né? A gente conseguir definir o que diz o Estatuto do Idoso e esse conflito de prioridades, né? E a linha D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, quando a gente vê a definição, né, ou a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano em relação ao órgão público, as áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude devem ter prioridade, né? Os recursos públicos devem priorizar a destinação para criança e adolescente. Isso é o que essa lei nos determina. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, logicamente é vedado, né, qualquer tipo de violência, né, qualquer tipo de atentado contra a integridade de uma criança. Artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, sempre que a gente for pensar, né, na aplicação para uma criança e adolescente, a gente tem que saber que é uma pessoa que está em desenvolvimento. Então, eu não posso ter a mesma exigência que eu exijo de uma pessoa já desenvolvida, né, que se entende por um adulto. Um adulto é uma pessoa já desenvolvida, que tem a capacidade de tomar suas decisões, de pensar em tese, né? A gente sabe que essa verdade não é absoluta, né? Então, quando a gente vai interpretar uma questão em relação à criança e ao adolescente, a gente tem que ter ciência que é uma pessoa em desenvolvimento. Perfeito? Título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, assim, a criança e o adolescente, ela tem direito à proteção à vida e à saúde. Ela tem esse direito. E isso desde a geração, tá, gente? Né? Porque se a gente está aqui, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, a criança no ventre materno está assegurada o desenvolvimento livre, sadio e harmonioso, né? Então, até porque, assim, se a gente tem aqui no artigo 7º a garantia do nascimento sadio e harmonioso, a criança não é para ter nascida, para ela ter esse direito. Ela não nasceu ainda, né? Então, ela tem a garantia de ter o seu nascimento. Por isso, né, que a gente consegue, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, refutar a tese da legalidade do aborto,
É algo que é impensável no nosso ordenamento jurídico, a não ser nas circunstâncias das quais a legislação penal já permite, né, a ocorrência desse crime, que é na situação onde existe um perigo iminente da mãe, né, o risco de vida da mãe e da criança, né, os dois possuem um grave risco de vida, aonde, ou no caso onde a criança ela nasce, ela se desenvolve anencéfala, né, anencéfala, onde ela não possuirá a capacidade de sobreviver de forma autônoma, por não ter desenvolvido na sua formação a massa encefálica, né, que permita essa vida, ou nos casos, logicamente, do estupro, né, do estupro onde não foi uma relação consentida, onde não foi uma relação né, de ambas as partes consentidas. Mas, né, daí existem, né, várias questões que podem ser discutidas, debatidas, e a intenção do vídeo não é essa. Nossa intenção aqui é fazer a leitura da lei e dar uma interpretação simples, né, da lei. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então aqui a gente tem no artigo 8º, né, o direito da mulher a ter uma nutrição adequada, atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério, que é logo após a efetivação do parto, né, logo após a conceber a luz, né. E aí a gente tem aí também a definição de que todo esse acompanhamento é garantido no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, é o nosso chamado SUS, né. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Ok. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Ou seja, os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação. Então, a mulher grávida, né, ela poderá pedir para aqueles profissionais que acompanharam ela durante toda a gestação que façam, né, o seu parto. E isso pode ser feito no SUS, tá? Isso é uma garantia que está na lei para que dentro do SUS, na unidade de saúde, na maternidade onde você pretende ter a sua criança, exista a vinculação daqueles profissionais para que eles façam ali o seu parto, né, na maternidade. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado e a definição dos profissionais de saúde é tanto no SUS como na rede privada, tá? Aplica-se em todas as situações de atendimento médico. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação. Ok? Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então a gente sabe, né, que dar à luz não é uma tarefa fácil. A gente sabe que envolve, né, várias questões hormonais, várias questões psicológicas das mulheres, e a lei ela determina, né, que o poder público proporcione assistência psicológica. Vinícius, mas como que eu faço para conseguir isso? A nossa recomendação é procurar, logicamente, o seu assistente social, que ele vai fazer, né, através, lógico, da sua manifestação. Você pode, então, exigir
o atendimento, a assistência psicológica. Você vira para o seu assistente social e fala, ó, o seguinte é esse, eu preciso de uma assistência psicológica porque eu entendo que eu preciso de essa observação como profissional da área de psicologia, e aí ele vai, logicamente com encaminhamento, né, fazer ali o seu encaminhamento para assistência psicológica no período pré e pós-natal. E aí a gente previne ou minora as consequências do estado puerperal. O estado puerperal é o estado logo após a concessão, não sei se essa é a melhor aplicação da luz, né? Logo após parir uma criança. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Então, aquelas mães que acabam não querendo, né? Até porque não é crime a mãe não querer a criança. É crime a mãe matar a criança no ventre. Isso é o que define o Código Penal, né? O aborto é o crime de morte de uma criança no ventre. Ah, é meu corpo. Não é seu corpo, porque se fosse seu corpo, você, quando ele se alimentasse, você ficaria saciada. Quando você se alimentasse, o seu filho de 30 anos também se saciaria. Então ele não é seu corpo, ele é outro ser humano. E se você resolveu certamente engravidar, seja por uma questão de acidente ou não, acidente no sentido amplo da palavra, né, onde não houve o planejamento da gravidez, você tem que entender que você está com outra pessoa no seu corpo, logicamente, e essa pessoa ela possui o direito dela de viver e de nascer, né? Mas você não é obrigado a ter vinculação com essa pessoa, né? A lei aqui no nosso artigo 8º, parágrafo 5º, diz que a mulher ela pode, né, entregar seu filho para adoção. Ela pode não querer criar seu filho, ter vinculação com seu filho, e isso é uma garantia que o Estado tem que dar às mulheres, né? A mulher ela pode ali falar, não, no meu parto eu quero que meu filho vá para adoção, quero que a pessoa com que eu gerei vá para adoção, porque eu não quero vínculo com ele. E isso, socialmente falando, a gente consegue ter assistência do Estado. E mesmo que faça isso, queira entregar seu filho, você, né, tem direito também da assistência psicológica, né? Certamente que você terá consequências sérias, né, psicológicas, porque é contra a natureza, obviamente, né? O que a gente vê naturalmente no mundo animal é que a mãe que gera uma criança, ela cuida daquela criança, mantém, mas o ser humano ele não é um animal comum, né? O ser humano é um animal pensante que possui possibilidade de ter decisões próprias, de ter vontade própria, e possui também a capacidade de escolher não querer criar uma criança, e tudo bem, né? Faz parte. E aí, mesmo que você opte por esse afastamento voluntário daquele que você gerou, ou esteja numa situação de privação de liberdade, no caso das gestantes e mães presas, né? Você tem o direito à assistência psicológica do Estado. Parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e o pós-parto imediato. Ou seja, determina o Estatuto da Criança e do Adolescente que a gestante, a parturiente, aquela que esteja no trabalho do parto, tem um acompanhante de acordo com a sua vontade em todo o trabalho, em todo o processo gestacional. Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Então é direito da gestante ter uma orientação, né, sobre como é ser mãe, sobre o que precisa, né, sobre o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno,
a alimentação complementar saudável para o seu restabelecimento de saúde, a atenção, né, com as crianças que acabaram de nascer. Então a gestante tem o direito dessa orientação, e certamente existem órgãos estatais que são responsáveis por fazer esse processo orientativo. O parágrafo 8º diz que a gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Então, o acompanhamento saudável e a gestação e o parto natural cuidadoso, né? Então, ser uma situação de cuidado, né, que os profissionais da saúde precisam ter em relação à parturiente. E nos casos onde existam motivos médicos necessários para intervenções cirúrgicas, para aplicação do parto na modalidade de cesariana, é direito também da gestante. Parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Então, ou seja, o assistente social, né, do seu posto de saúde, que seria a pessoa, né, dessa atenção primária à saúde, ela vai buscar, né, as gestantes que não começaram o pré-natal, até porque o pré-natal, além de uma garantia, é uma importante ferramenta médica de garantir a saúde da criança, de garantir o livre desenvolvimento do parto, de garantir condições favoráveis, né, de saúde, enfim. E a atenção primária vai fazer esse trabalho de incentivar a realização do pré-natal e do pós-natal também, né? É importante esse acompanhamento médico, visualizar as consequências ou os reflexos que teve o processo de parto, né? Já que é uma condição diferente, né? É uma situação excepcional, onde a mulher, por 9 meses, aguarda esse milagre da vida. Parágrafo 10º. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Então, aqui é mais voltado às mulheres que estão em privação de liberdade, estão presas pelo cometimento de algum crime e condenadas, e aqui a gente tem uma lei que disciplina, né, como que tem que ser feito pelo poder público para garantir o livre desenvolvimento da criança, até porque a criança não pode ser penalizada por uma ação da sua mãe, por uma ação do seu pai, né? Existe um princípio onde a pena não pode passar da pessoa, do acusado, da pessoa, do autor do crime. Eu não posso pagar pelo crime do meu pai não pode pagar pelo meu crime. Então, a criança também, mesmo sendo filha de uma pessoa em situação de privação de liberdade, uma presidiária, ela tem a garantia legal de ter o seu livre desenvolvimento, mesmo que seja por essa condição. Artigo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, né, na primeira semana de fevereiro é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, onde deveria ou deve ser feito propagandas, né, feito divulgações de políticas que incentivem a tomada de medidas preventivas e educativas
para a redução de incidência de gravidez na adolescência. Até porque a adolescência, como a gente leu, é de 12 anos completos a 18 anos, né? Isso é uma definição de adolescente. Então, saudavelmente ou medicinalmente falando, não é adequado, e socialmente falando, não é bom um adolescente estar grávida, né? Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então a gente está falando aqui nesse parágrafo único que a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência deve ser incentivada pelo poder público com organizações da sociedade civil, direcionadas, obviamente, ao público adolescente. Mas também pode ser direcionado aos pais, aos adolescentes, enfim. É que a prioridade é o público adolescente. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, de alguma maneira, as instituições, os empregadores, o poder público determina, tem a incumbência de proporcionar condições adequadas para efetivação do aleitamento materno, já que é uma ação tão relevante, tão importante para o livre desenvolvimento da criança, recém-nascida. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável de forma contínua. Então, as unidades de saúde primária, que são as UBS, as UPAs, Não sei se são UPAs, mas acho que é UBS, Unidade de Saúde Básica, UBS, Unidade Básica de Saúde. Ela possui essa necessidade de incentivar o aleitamento materno, alimentação complementar saudável, com suplemento, nas questões de necessidade, suplemento nutricional. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Então a gente está falando aqui que nos hospitais que possuem unidade de terapia intensiva, UTIs de neonatal, muitas crianças nascem prematuras, precisam aí de um cuidado mais intensivo. Então a gente tem as UTIs de neonatal e essas UTIs deverão possuir banco de leite humano, deverão possuir ali a sua geladeira, deverão possuir ali o local de doação de leite, de coleta de leite humano, de doação de leite humano, igual doação de sangue, para poder atender aos recém-nascidos que precisam, aos neonatais que precisam desse cuidado. A gente tem aqui até o capítulo 2 mais 3 artigos. Vamos lá. Artigo 10º. Os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: inciso 1º, manter registro das atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 3º, proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4º, fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5º, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 6º, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações
quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente. Parágrafo 1º. Os testes para o rastreamento de doenças no recém-nascido serão disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, PNTN, na forma da regulamentação elaborada pelo Ministério da Saúde, com implementação de forma escalonada, de acordo com a seguinte ordem de progressão. Inciso 1º, etapa 1. A linha A, fenicitonúria e outras hiperfenilalaniniemias, hiperfenilalaniniemias. Difícil a palavra. A linha B, hipotireoidismo congênito. A linha C, doença falciforme e outras hemoglobinopatias. A linha B, fibrose cística. A linha E, hiperplasia adrenal congênita. A linha F, deficiência de biotinidase. A linha G, toxoplasmose congênita. Inciso 2º, etapa 2. A linha A, galactosemias. A linha B, aminoacidopatias. A linha C, distúrbios do ciclo da ureia. A linha D, distúrbios de beta-oxidação dos ácidos graxos. Inciso 3º, etapa 3, doenças lisossômicas. Inciso 4º, etapa 4, imunodeficiências primárias. A linha inciso 5º, etapa 5, atrofia muscular espinhal. Então a gente tem aqui a determinação, né, do próprio Programa Neonatal, Nacional de Triagem Neonatal, que determina a realização desses exames nessa ordem para poder investigar se tem alguma doença que precisa de uma atenção imediata. E eu não vou, logicamente, entrar no mérito disso, porque é totalmente médico a regulação dessa delimitação. Parágrafo 2º. A delimitação de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho no âmbito do PNTN será revisada periodicamente, com base em evidências científicas, considerados os benefícios do rastreamento, do diagnóstico e do tratamento precoce, priorizando as doenças com maior prevalência no país, com protocolo de tratamento aprovado e com tratamento incorporado no Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. O rol de doenças constantes no parágrafo 1º deste artigo, que são aquelas que nós fizemos a leitura, poderá ser expandido pelo poder público com base nos critérios estabelecidos no parágrafo 2º desse artigo, que diz, né, sobre a evidência científica de doenças com maior prevalência no país. Parágrafo 4º. Durante o atendimento de pré-natal e do puerpério imediato, os profissionais de saúde devem informar a gestante e aos acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no Sistema Único de Saúde e na rede privada de saúde. Então, é um incentivo da realização do teste do pezinho, né? Se você está grávida, faça o teste de pezinho no seu bebê quando ele nascer com toda a saúde, para poder identificar, né, se existe alguma condição que ele nasceu que precisa de uma atenção mais especial. Artigo 11º. 11. Eu não sei se é 11º ou 11. Existe essa regra, tá, gente? Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde especiais de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, o poder público precisa fornecer gratuitamente todo o equipamento médico necessário para o tratamento de uma criança e adolescente. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário e frequente de crianças de primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, os profissionais que atuam no cuidado, né, da primeira infância, no caso aí do nosso exército de assistentes sociais, precisam receber essa formação específica e conseguir interpretar, né, nos casos que as crianças precisam dessa atenção. Eu vou parar aqui no capítulo 2º, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito cansativo. E eu também tenho um compromisso agora. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva ou de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança e do adolescente. Então, é dever do hospital proporcionar um ambiente onde o responsável da criança e do adolescente possa ficar com ele durante todo o atendimento. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, do tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então aqui a gente já está no nosso primeiro artigo que fala sobre o órgão do Conselho Tutelar, no artigo 13, aonde os responsáveis da saúde, da educação, do esporte, de todas as situações onde eu consiga visualizar, eu tenha suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente, preciso comunicar ao Conselho Tutelar. Né? Eu, caso venha a ser eleito, serei respectivamente comunicado dessas situações para que a gente possa intervir na situação e mudar essa história. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Então, caso você não queira criar o seu filho, criar aquele que você gerou, você pode entregar para adoção, mas sem constrangimento, logicamente, você será encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude para você poder justificar, né, esse fato. E você fala, não quero ter vínculo com essa pessoa, quero entregá-la à adoção, e o juiz certamente deferirá. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, os centros de referência especializado de assistência social, os CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando o projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Né? Então a gente precisa fazer um projeto individualizado, terapêutico, para a gente conseguir reverter a situação de maus tratos, principalmente nas crianças da primeira infância. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitárias para pais, educadores e alunos. Então o SUS ele vai deve promover programas de assistência médica e odontológica nas escolas, nos centros sociais, com os pais, com os educadores, né, para a gente conseguir incentivar a assistência médica e odontológica, né?
Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, é obrigatório vacinar criança. Inclusive, as escolas são responsáveis pelo colhimento, as escolas empresas, né? Pelo colhimento dos cartões de vacina para poder aferir a aplicação das vacinas que são determinadas no Plano Nacional de Vacinação. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, como as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Então o SUS ele vai promover essa atenção à saúde bucal, né, das pessoas, das mulheres e crianças, gestantes, né? Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida. Posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre saúde bucal. Então haverá, né, esse aconselhamento pelo SUS, quando a criança tiver 6 anos de idade e tiver 12 anos, sobre a saúde bucal, né? Que é tão importante a gente ter os nossos dentes, não ter cárie, não sofrer com dor de dente, que é uma das piores dores, né? Então, e se você não tem o acesso ao SUS de forma facilitada, procure, porque você tem esse direito de ter essa assistência odontológica gratuita. Na verdade, financiada pelo governo com os impostos recolhidos. Nada é grátis. Não existe nada grátis. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Foi o que exatamente nós falamos agora. E o parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Então, todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida precisam passar por uma consulta pediátrica para verificar, né, o desenvolvimento psíquico daquela criança, o desenvolvimento mental daquela criança. Vamos ficando por aqui. Paramos no artigo 14, o próximo capítulo que a gente vai entrar vai ser no capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Vou anotar aqui, capítulo 2, que é a segunda parte da nossa leitura do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, né? Da gente estar lendo, da gente poder estar conversando sobre esse instrumento legal que é de tão importância, de tão relevância para a nossa sociedade, né? Que visa a defesa e a proteção aí das crianças e dos adolescentes, aonde nós vamos certamente chegar, né? Na parte onde fala sobre o órgão do Conselho Tutelar, que é o órgão que nós estamos nos candidatando agora, enfim, mas já deu para ter uma boa noção, né, introduzida acerca dos direitos das crianças e adolescentes. Falamos sobre o desenvolvimento das crianças, falamos sobre a guarda, né, da gravidez, tanto da gestante como da criança que está sendo gerada, as garantias que existem em relação à vida, né, ao atendimento da vida. E o objetivo dessa série de vídeos, logicamente, é a gente trazer esse conhecimento, né? A gente precisa ter noção dos nossos direitos, ter noção daquilo que a gente consegue exigir e daquilo que a gente consegue obter do Estado para a assistência à nossa saúde, à nossa vida. Ok? Muito obrigado por você ficar aqui. Foi um prazer enorme fazer a leitura inicial desses 14 primeiros artigos. E vamos avante nesse projeto, finalizar, né, com a ajuda de Deus aí o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, tenha um ótimo dia, abraços em você e na sua família. Tchau, tchau.